Gênesis, capítulo 22. Versículo 1 em diante. Gênesis, capítulo 22, versículo 1 em diante. Quero convidar você que está nos acompanhando também pela internet, pelos nossos meios de comunicação, que não deixe que nada venha atrapalhar a palavra para a sua vida também, que temos muitos irmãos que hoje estão também participando do culto online por conta de não poder estar no culto por conta do decreto, irmãos que estão na área de risco, né, a idade. Então não deixe que nada venha atrapalhar o seu culto aí também. Prepare o ambiente aí, não deixe que nada atrapalhe a palavra que Deus tem para a sua vida aí também, no nome de Jesus, amém? Vamos ler a palavra? Vai dizer assim, capítulo 22, versículo 1 em diante, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um monte que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e haveremos de adorá-lo, e voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha e o holocausto, tomou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu-lhe Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E se seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou um altar e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão tomou o cutelo para imolar o filho. Amém? Quero ler até aqui, do versículo 1 ao versículo 10, amém? No início do versículo, Deus vai dizer, a palavra vai dizer, pois Deus coloca Abraão à prova. Nós temos entendimento e temos uma compreensão na nossa vida, quando nós já estamos na trajetória da caminhada cristã, temos a convicção, ou pelo menos teríamos que ter a convicção, de que Deus, Ele sempre faz e entrega o melhor para nós, para cada um de nós. E nós, o que nós temos entregado para o Senhor? Nós temos entregado o melhor de nós para Deus. Nós temos colocado no nosso altar, num altar ao qual nós estamos preparando o melhor para Deus. Esse texto aqui, ele sempre foi muito falado, usado muito para ministrar sobre promessas, sobre bênção, sobre provisão, sobre restituição. Mas eu quero trazer esse texto para mim, para você essa noite, e falar um pouco para a nossa vida espiritual em Deus, sobre sacrifício, sobre entregar o melhor para Deus. Entregando o melhor para Deus, eu quero falar para você essa noite. Quero falar sobre o que nós temos entregado, e se eu tivesse que dar um tema, ou o tema que eu dei a essa mensagem essa noite é entregando o melhor para Deus. Entregando o melhor para Deus. Então, Isaque, ele era a melhor coisa na vida terrena de Abraão, e agora Deus vem e pede a Abraão como sacrifício, aquele que Abraão mais ama em sua vida.
No início do capítulo 21, você vai encontrar lá, falando o seguinte, o momento em que Deus visitou Sara. Vai lá no versículo 21, diz assim: visitou, pois, o Senhor a Sara, e lhe disse: o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. O que o Senhor lhe havia prometido para Sara? Aquilo que tanto ela desejava, aquilo que tanto ela sonhava, aquilo que tanto ela se prostrou diante do altar e pediu ao Senhor, tanto pediu. Você vai encontrar Sara chorando, você vai encontrar Sara angustiada, pedindo um filho ao Senhor. E você vai um pouco mais abaixo no versículo 6, e ela diz o seguinte: e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E o significado de Isaac, o significado do nome Isaac é alegria, sorriso. Então, Isaac era o motivo de alegria para a casa de Abraão, e principalmente para Abraão. Isaac, ele tinha um contexto onde ele trouxe alegria, mesmo da velhice, mas ele trouxe a alegria para a vida de Abraão. Isaac era motivo de alegria para Abraão. Então, Isaac era a maior alegria da casa. Agora nós temos pedido o nosso Isaac ao Senhor. Nós temos nos prostrado, nós temos pedido um Isaac ao Senhor. Nós temos feito pedidos ao Senhor, e o Senhor tem nos concedido esses pedidos, por conta de sermos filhos, por conta de estarmos na presença, estarmos andando na presença do Senhor. Nós estamos pedindo, nós estamos nos prostrando, e no momento certo, no momento devido, o Senhor tem nos concedido algumas de nossas orações. Então, o que o Senhor já deu para mim, para você, como Isaac, o que tem feito arrancar sorriso dos nossos lábios, arrancar sorrisos dos nossos olhos, da nossa feição? Qual é a maior alegria que nós temos aqui, que o Senhor nos concedeu? De onde tem saído nosso verdadeiro sorriso? Porque em muitos momentos nós sorrimos, nós temos os nossos momentos, mas o que realmente tem arrancado o sorriso de nossos lábios? E a partir disso daqui eu quero meditar com você. O que é que nós já entregamos, esse Isaac que o Senhor tem nos dado no altar? Nós já entregamos no altar de Deus aquilo que o Senhor deu para nós? Abraão aceitou esse pedido do Senhor, aceitou o pedido que Deus tinha feito a ele, sobre sacrificar Isaac, e a partir desse momento, Abraão começa a praticar, começa a programar ali os utensílios para imolar esse holocausto. E eu quero que você entenda uma coisa sobre isso que eu estou dizendo com você aqui, que Deus, ele não está pedindo a Abraão o Isaac a qual ele tanto queria, a qual ele tanto amava, por conta de algum pecado, por conta de alguma transgressão na vida de Abraão, e Deus vai e pede Isaac. Não é a questão. Isso é por isso que nós vemos uma ramificação de palavras que você pode levar para você, mas eu quero que você entenda isso, que não foi nesse contexto. Mas quando Deus chega e pede para Abraão o Isaac de Abraão, que é o que Deus olhava para Abraão e via que aquilo era alegria. Abraão vivia em torno de Isaac por conta do que Isaac era para ele. Só que Deus tinha um propósito na vida de Abraão através desse momento, dessa entrega, desse holocausto que o Senhor pede para Abraão, que é abençoar toda a terra, através da vida de Abraão. E Deus, ele deixa através de Abraão aqui, algo que nós devemos seguir, como referência para a nossa vida hoje. Porque para Deus abençoar a vida de toda a terra, através da fé de Abraão, Ele nos deixa esse momento aqui como referência para mim e para você. Porque é através disso que nós enxergamos o que Abraão enxergou através da fé, que Deus iria prover o milagre naquele momento. Eu li até o versículo 10, porque o versículo 10 ele fala algo extraordinário que nós devemos entender aqui.
Versículo 10 vai dizer assim: e estendendo a mão, Isaac já estava no altar, Isaac já estava preparado no altar, e Abraão estendendo a mão com o cutelo, para imolar o seu filho. Então, Abraão, desde o início, quando o Senhor pediu Isaac para ele, quando ele disse que iria entregar, ele não disse superficialmente e começou a pensar que Deus poderia ter misericórdia dele até o momento da entrega e Deus iria voltar. Deus ele quis deixar Abraão até os últimos minutos para que ele viesse conhecer o coração de Abraão. E é isso que eu tenho para a minha vida. E eu quero que você compreenda essa mensagem para a sua vida essa noite através disso, porque é através desse entendimento que o Senhor nos traz bênçãos para a nossa vida, entendendo que Deus ele quer saber também, apesar de ele ser onipresente, onipotente, onisciente, sabe de todas as coisas, ele quer o momento de entrega para compreender e para mostrar nas regiões celestiais quem é você e quem sou eu no reino de Deus. Então, nesse texto aqui, há 3 utensílios que precisamos para entregar o melhor para Deus. Dentro do texto, há esses 3 utensílios que é extremamente necessário, que nós não podemos abrir mão disso, que nós não podemos pegar emprestado com ninguém, que nós não podemos chegar em ninguém e falar, empresta um pouquinho esse utensílio para que eu possa usar, porque esses utensílios é de cunho pessoal seu e meu. Então eu quero fazer aqui algumas comparações com esses 3 utensílios, com esses 3 elementos presentes no texto aqui, que é o fogo, que é o cutelo e que é a lenha. Esse cutelo é uma pequena espada, que nós vamos falar sobre ele um pouquinho também. Eu quero falar com você sobre essas 3 ferramentas, ou 3 utensílios que eu quis diferenciar, ou você pega da forma que você entender melhor, pelo fato da lenha. Mas esses 3 utensílios aqui que é extremamente necessário, primordial para a nossa vida e a nossa caminhada com Deus, nós não podemos nos apartar dela. O primeiro que eu quero meditar com você aqui é o fogo. O fogo no versículo 7 vai dizer assim: quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaac, eis o fogo e a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto? Eis o fogo aqui, pai. Nós estamos subindo. Isaac já tinha presenciado muito Abraão imolando um holocausto, presenciado o pai dele a entregar um holocausto em adoração, em favor de pecado, e ele achou estranho, mas ele viu a presença do fogo, aquilo que é necessário, extremamente necessário na nossa vida, e faz essa pergunta. Então o fogo era extremamente necessário no momento do sacrifício. No momento do sacrifício, o fogo ele é extremamente necessário. E o fogo, ele traz o significado para mim e para você, que a presença do Espírito Santo em nós. O fogo, ele é a referência do Espírito Santo em nós. Porque quando nós olhamos para fogo, para a pequena espada e para a lenha, nós enxergamos um processo, um procedimento para um ambiente. E você vai perceber que até no final dessa mensagem, que se você ou eu estiver com alguma dificuldade com algum desses utensílios, nós não conseguimos prestar o nosso culto. É em vão, independente se nós vamos tão longe como Abraão foi, a distância de 3 dias, ou se nós andamos uma esquina, ou se nós entramos dentro do nosso quarto. Se faltar algum desses utensílios, nós não conseguimos prestar o nosso culto em adoração a Deus. Nós não entregamos o nosso melhor a Deus. Nós não conseguimos colocar no altar de Deus o que é de melhor para nós. Então, o fogo é extremamente necessário, a presença do Espírito Santo em nós é extremamente necessária. Então, para fazer o melhor para Deus, é preciso ter a presença do Espírito Santo.
E através da presença do Espírito Santo é que nós temos a unção, a sabedoria e o discernimento da voz do Senhor. O discernimento do que o Senhor tem falado ao nosso coração. Porque você imagina, eu gosto sempre de trazer esse contexto, de nós entendermos o que é história no meio do que nós vemos nas Escrituras e o que nós podemos trazer para nós. Você já parou para pensar, Deus olhar para você e pedir para você entregar o seu filho, o seu único filho, que você passou anos orando para que Deus o desse para você? Aí nessa espiritualidade que nós vivemos, nós falamos assim: isso não é Deus não, isso é o inimigo. É o inimigo falando no meu ouvido aqui, porque Deus não iria fazer isso. Eu passei 100 anos olhando, ou seja, 80, porque Abraão já tinha 100 quando ele conseguiu o filho dele, 70 anos olhando com Sara. E Deus, na velhice de Sara, dá o filho, e agora Deus pede, naquele momento espiritual, ele fala assim: não é Deus. O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo nos vai dar sabedoria, de nós discernimento da voz do Senhor no nosso ouvido. Tanto que Abraão homologou o que o Senhor disse: eu entrego ao Senhor. Então, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença desse fogo, quando nós vamos entregar o nosso culto, nós não temos como continuar o nosso holocausto, ou o nosso culto. Sem esse fogo não há sacrifício. Sem o fogo não há sacrifício. Abraão poderia ter andado essa distância, chegado com Isaac, chegado com a lenha, chegado com o cutelo, mas sem o fogo não teria como, porque era o fogo que iria fazer o término do holocausto. Então, nós até confessamos o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. E a partir desse momento, esse fogo que Abraão carregava fisicamente, agora ele habita em mim, habita em você. Então nós temos que dar prioridade para a presença do Espírito que está em nós. Nós devemos dar o devido valor na presença do Espírito que está habitando em mim, que está habitando em você, porque faz parte do nosso holocausto diário, na nossa entrega do nosso melhor a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina a colocar as coisas de Deus no lugar certo. É o Espírito Santo que vai estar no seu ouvido, vai estar ministrando no seu coração, onde as coisas deveriam estar, ou onde pelo menos elas devem estar. A presença do fogo, a presença do Espírito vai nos direcionar como nós devemos viver diariamente na presença de Deus. É Ele quem vai direcionar o que é certo, o que é errado. Quantas vezes você não já sentiu um temor no coração por alguma situação, às vezes que aconteceu com você e você se posicionou? O Espírito Santo nos dando direcionamento. O Espírito Santo falando: isso aqui não é para estar num altar. O Espírito Santo dizendo para mim e para você: eu e você não deveríamos estar aqui. O tremor no nosso coração é a presença do Espírito, a presença do fogo nos faz entender o ambiente do holocausto, porque o filho Isaac olha e entende aquele momento. Ele está com a lenha nas costas, olha o cutelo, olha o fogo, mas não vê o cordeiro, mas o fogo ele enxerga. Então a presença do fogo, a presença do Espírito em nossa vida, ela é visível para quem está de fora. Ela é visível para quem está olhando a nossa vida ao nosso redor. Ela sempre vai olhar de fora, as pessoas vão sempre olhar de fora para a sua vida, vai enxergar o brilho do Espírito Santo. Quantas vezes nós não ouvimos testemunho, ou nós presenciamos os testemunhos dizendo o seguinte: tem algo diferente, a paz entrou. Quantas pessoas não entraram num culto como esse e disse assim: nossa, eu saí com minha alma lavada, meu espírito leve, eu saí daqui diferente, mas eu passei pela semana de novo, tão pesado. Por quê? Porque não permaneceu com a presença daquele que dá a paz, aquele que traz a paz. Deixou de lado um utensílio essencial para a caminhada em Cristo, um utensílio essencial para nós prestarmos o culto, quando nós vamos entregar aquilo que é de melhor nosso para Deus.
Então, sem a presença do Espírito Santo, não há culto, não há prestação de holocausto, nosso culto não está completo. O Espírito Santo nos faz suportar uma carga que normalmente seria insuportável. O Espírito Santo, ele sempre vai fazer isso conosco. Ele sempre vai fazer isso por nossa vida, pela minha vida, pela sua vida. Momentos difíceis, Ele vai confortar o seu coração. Ele vai dizer para você que você é amado, que você é amada. Irmãos, eu tenho uma coisa para dizer para você. Eu disse isso ontem no culto, na reserva. Se nós não entendermos, eu creio que foi ontem na reserva, mas se nós não entendermos que nós, com a presença do Espírito, nós temos esse escape, que é o Espírito Santo, para nos confortar. Você imagina aqueles que, a minha vontade é que eles entendam esse escape, mas aqueles que não têm Deus como seu escape, onde eles vão ter o escape num momento difícil, num momento de angústia, num momento de tribulação? Quem vai te dar suporte é a presença do Espírito em você. A presença do Espírito em nós é onde nós vamos nos retirar de qualquer ambiente, vamos nos prostrar e entregar a Deus, entregar a Ele, porque tudo é dEle, tudo é para Ele. É o momento de nós entregarmos tudo para Ele. É por isso que o Senhor nos pede o melhor, porque Ele sempre vai entregar o melhor para nós, Ele sempre vai cuidar de nós. Aleluia! Então, o Espírito Santo, Ele também vai nos fazer superar algumas cargas que normalmente seria insuportável para nós. Insuportável. Glória a Deus. Aleluia. O segundo utensílio, que é o cutelo, que era essa pequena espada para o sacrifício do cordeiro, que Abraão não se apartava dela. Primeiramente o fogo que está junto, que no momento de ir sempre era preparado, e agora o cutelo, que ele não se apartava dele, porque era um utensílio de imolar o cordeiro, imolar o sacrifício. Então era extremamente necessário para Abraão, ou para qualquer um que vivia nesse serviço de sacerdote. Por isso que você hoje é representado como sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem que andar com fogo, você tem que andar com o seu cutelo. O cutelo aqui é representado, essa pequena espada é representada como a palavra de Deus na nossa vida. Eu trouxe a representação da palavra de Deus representada na nossa vida aqui. Porque para fazer o melhor e para entregar o melhor para Deus é preciso ter intimidade com a palavra que nos ensina a vontade de Deus. Não adianta de nada nós termos o fogo e não termos essa pequena espada, não termos intimidade com a palavra, de ter o entendimento que a palavra diz. É por isso que tem muitos que falam assim, não, tem muitos que se Deus pedisse o seu Isaac, você falaria, isso é do diabo, isso não é de Deus. Porque não tem o entendimento que o mesmo Deus que entrega o Isaac, que dá o Isaac como bênção, também pede ele de volta. E não é o inimigo que está fazendo isso. É um propósito, é um projeto para que Deus venha abençoar a sua família e a geração de famílias que vão estar perto de você. É isso que aconteceu com Abraão. Deus fez Abraão passar por essa grande tribulação para ele aqui na terra, mas através dele nós somos abençoados. E hoje nós temos que tomar isso como referência e entregar no altar que Deus vai abençoar a sua vida e vai abençoar as famílias que estão ao redor de você. É isso que o Senhor vem fazer e vem falar para nós. É por isso que a intimidade com a palavra vai nos dizer como nós devemos andar. O cutelo não pode apartar da nossa cintura. Onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo, está competindo com o que a palavra diz.
Em muitos momentos nós queremos pegar os textos da Bíblia e arrumar argumentos para nós fazermos o que não pode, e não pegamos os mesmos textos para fazer o que pode. Queremos justificar alguns erros e dar uma burlada em algumas coisas que ela enfatiza que nós devemos fazer. E quando nós entendemos ela, quando nós compreendemos, quando nós aprendemos a manusear a palavra, quando nós aprendemos a manusear o altar ao qual nós estamos preparando, ao qual nós estamos com o fogo aqui preparado, ao qual o cutelo está aqui na cinta, ao qual a lenha está junto, nós começamos a entender o valor que tem esses utensílios para nós e o que eles vão trazer para a nossa vida, que é a presença do Espírito, e a intimidade com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos ensina que nós entregamos muitos cultos para termos o nosso Isaac, mas a palavra de Deus também nos mostra que Deus pede o Isaac para saber onde está o nosso coração e termos referência de abençoar e ser abençoadores também da terra. Então, o cutelo não é somente um símbolo que imola cordeiros para pecados, somente para pecados, para redimir pecados, mas também imola o cordeiro para adoração. Então nós temos que entender, a palavra vai nos discernir, nos dar esse discernimento, ter intimidade com a palavra, é isso que nós temos que trazer. Você está junto com esses utensílios em seus momentos de culto, em seus momentos de holocausto, em seus momentos de adoração. Eu trouxe isso para mim, estou trazendo isso para você, porque são coisas essenciais para a nossa vida, para a nossa caminhada, para nós suportarmos a nossa vida aqui na terra, para nós suportarmos alguns momentos aqui na terra e alegrar nos dias felizes, porque nós não sabemos o momento que nós vamos receber uma notícia muito difícil, do nada ela chega, o telefone toca e de repente você recebe ela, você jamais queria escutar, e para onde você pode correr nesse momento? Muitos se desesperam, e eu não questiono o desespero de muitos, porque Jesus, eu mesmo me baseei muito nesse momento de Jesus, onde Jesus não foi até Lázaro, sabia que Lázaro estava doente, não foi até Lázaro, esperou que Lázaro morresse, Lázaro morreu, ele chega até a frente da cidade, recebe suas irmãs, vai até a frente do túmulo, e ainda assim sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro, ele chora. Ele se derrama em lágrimas e sente a dor da perca. Por quê? Porque esse sentimento é normal e é natural, mas onde nós estamos levando as nossas dores? Para quem nós estamos levando nossas dores? Nós estamos vivendo uma vida em dificuldades, não sabendo onde entregar as nossas dores, porque o altar é para isso. É para nós entregarmos a Deus aquilo que nós não suportamos, é para entregar a Deus tanto aquela dificuldade, como o seu melhor em adoração pelo que Deus está fazendo, para mim e para você. Não é somente para ir lá, às vezes nós sempre pensamos, eu mesmo quase sempre pensei sobre isso, eu tenho que pegar o meu cordeiro, ir lá no altar e imolar somente pelos meus pecados cometidos. Não, você também tem que chegar aqui com o seu cordeiro em adoração, em louvor ao Senhor pelo que Ele fez. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que entender que é uma dimensão espiritual fora desse ambiente físico aqui, que quem está na terra não entende. Quando você se ajoelha e fala: Senhor, o Senhor sabe, é o Senhor quem pode dar suporte, é somente o Senhor. Você imagina o coração de Abraão levantando aquele cutelo e falando: Senhor, será? E ele leva para imolar, e quando ele ouve a voz,
quando ele ouve a voz, no versículo 11, mas do céu bradou um anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, portanto, não me negastes o teu filho. Tem momentos que Deus pede o nosso Isaac, não é porque Ele quer nos tirar o que nós mais amamos, Ele quer nos saber onde realmente nosso coração está, porque da minha vida depende a sua vida ser abençoada. Era através da vida de Abraão que nós seríamos abençoados, e agora nós devemos tomar isso como referência para as nossas vidas. E Deus, Ele pede o entendimento da intimidade com o Espírito. A intimidade com a palavra vai te dar discernimento. Quando Deus pedir algo para você, você vai saber se foi Ele mesmo que pediu. Não vai precisar de ninguém vir com uma palavra e colocar a mão na sua cabeça. Quando você anda com os utensílios, quando você anda com intimidade com o altar que você prepara, Deus fala e você entende. E Deus age na nossa vida. Deus age na nossa vida. Hebreus. É que você abre a sua Bíblia. Ou acompanha aqui no telão, se puder abrir. Só para fechar esse segundo aqui, Hebreus 4:12 vai dizer assim: porque a palavra é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. É por isso que eu trouxe o cutelo como essa referência da palavra, porque ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Quando Deus pedir o nosso Isaac, você entrega de coração. Se Deus não bradar no momento, você imola ele, porque Deus está entendendo o seu coração. Se você não imolar, Ele vai entender que você já não tinha dado desde o início. E é por isso que a palavra, ela vai nos dar esse discernimento. É ela quem vai nos ensinar. E Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. Então, que o Senhor venha ter esse entendimento em nossa vida, que nós venhamos sempre transparecer isso, mas é como eu disse no início, você não encontra aqui falando assim, ó, Abraão estava colocando Isaac num pedestal diferenciado, e por isso ele pediu para Abraão Isaac. Mas você vai entender num contexto geral que Deus fez isso para abençoar a terra, um princípio de fé. Para nós trazermos um princípio de fé, de providência de Deus, em abençoar. Deus não fez isso, Abraão não fez isso uma vez e pronto, ele fez isso como referência para que nós viéssemos fazer também. Por isso nós vamos encontrar o Senhor falando assim, ó, o necessário para você caminhar, Ele vai providenciar para você. O necessário Ele vai providenciar para você. E coloque o resto no altar do Senhor, coloque o resto diante do altar de Deus, que Ele vai cuidar para você. Então viva essa intimidade com a palavra de Deus, tenha esse discernimento da intimidade com a palavra de Deus. Pastor, mas eu leio, às vezes eu não entendo, eu não interpreto muito bem. Não é questão de interpretar muito bem, às vezes nós criamos um ambiente tão dificultoso para nós, questão das escrituras, mas simplesmente leia. Você não entendeu? Leia, que Deus sempre vai te dar um discernimento, um entendimento. Aprenda a manusear a palavra de Deus. Como você pega um cordeiro e imola ele? Você chega, fisicamente, se perguntar para mim, falar para mim assim, mata um cordeiro, eu não sei matar um cordeiro. Mas se nós tivéssemos que fazer um sacrifício literal, eu teria que aprender a imolar um cordeiro, porque não é chegar e meter o cutelo em qualquer lugar e pronto. Tem todo um processo. Então, você pode até não entender de imediato, mas Deus, Ele vai nos ensinando. A nossa caminhada nos ensina. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por essa palavra para o nosso coração.
a lenha. Versículo 6, quando vai dizer: tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Então a lenha, ela era usada para manter esse fogo do sacrifício aceso. Você vai encontrar aqui, Abraão chega no alto do monte, prepara o lugar, coloca a lenha, amarra Isaque, coloca ele em cima, e aí ele vai vir com o cutelo, e em seguida ele viria com o fogo, e aquela lenha iria manter aquele fogo aceso, iria manter aquela oferta acesa. O que é que eu trago para você com essa lenha aqui? Os nossos momentos de oração, porque é a oração que nos faz ter essa intimidade com o Espírito, intimidade e entendimento da palavra. Vida de oração, a oração mantém acesa a chama do Espírito Santo na nossa vida. É a vida de oração. É os momentos em que você tira, é os momentos que você se reserva, é os momentos que você está andando, é o momento que você está no seu serviço, você orando no seu subconsciente, no seu pensamento, é buscando a Deus em todos os momentos. Irmãos, é extremamente necessário você tirar momentos com Deus íntimo no seu quarto, que a palavra diz isso, mas aproveite ao máximo os momentos no seu trabalho, que você está só, que você está aqui tendo condições de falar com Deus e fazer outro serviço. Oração é extremamente necessário. O Espírito Santo está conosco. Fala com Deus. Me ajuda, Senhor. Me dá direcionamento, me dá discernimento, me dá sabedoria. Fala ao meu ouvido o que eu devo fazer. Me ajuda a prosperar esse lugar. Prospera a vida do meu patrão, porque através da vida dele a minha vai ser abençoada também. Converte o coração desses meus companheiros de serviço, converte o coração do meu patrão, da minha patroa, converte o coração dele. Eu estou verbalizando aqui, mas você pode estar em alguns momentos parado, pensando em tantas coisas, menos em falar com aquele que pode fazer alguma coisa. Porque em muitos momentos nós reclamamos tanto das coisas e não falamos com aquele que resolve as coisas. Quantas vezes você já não se pegou fazendo isso? Pensando em coisas difíceis, em vez de estar falando assim: Senhor, eu creio, eu vou entregar aqui do seu altar hoje. Eu não tenho, mas eu entrego no seu altar hoje. Eu amo tanto, mas eu entrego no seu altar hoje. Estou entregando porque o Senhor pediu. Se fosse outro que tivesse pedido, não, mas o Senhor pediu, eu vou entregar. Nós temos que carregar a nossa lenha. Quando Abraão recebeu a notícia, você vai olhar lá no versículo 3, vai dizer o seguinte, até vou ler com você de novo, vai dizer assim: levantou-se, pois, o servo de Abraão e foi rachar a lenha, foi arrumar o jumento e foi rachar a lenha. Foi isso? Não foi isso. Levantou-se, pois, Abraão, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos teus servos, Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus havia indicado. Abraão era dono de muitas posses. Abraão era patrão de muitos escravos e empregados. Ele podia muito bem nem levantar de madrugada e falar assim: eu quero que o jumento esteja pronto amanhã e a lenha ajeitada para nós sairmos para fazer uma oferta. Só que ele levanta, ele fala assim: esse papel é meu, esse papel eu não posso deixar na mão de ninguém, isso é meu, é só eu que posso fazer isso. Ele levantou, ele foi atrás de procurar, atrás de programar esses utensílios para ir imolar o holocausto. Então tem coisas, irmãos, que nós não podemos deixar na mão dos outros. Tem coisas que você não pode chegar e pedir emprestado. Você não pode chegar no culto aqui e falar assim: empresta seu fogo aí, porque eu esqueci meu fogo, só estou com o cutelo e com o cordeiro aqui. Aí o outro vai te emprestar o fogo e vai falar assim: mas e eu? Como que eu vou imolar o meu sacrifício? Ou então você está com fogo e esquece o cutelo, esquece da presença da palavra. Empresta seu cutelo, como que o outro vai ficar
em respeito de imolar o sacrifício. Então tem coisas que estão na nossa alçada, na minha alçada, somente. Nós temos que buscar para nós, buscar para a nossa vida, buscar para o nosso ambiente. Nós não queremos em muitos momentos levantar e cortar a lenha, nós não queremos em muito momento carregar a intimidade do cutelo na nossa cintura, que é a intimidade do Senhor na nossa vida. Mas nós temos que fazer isso não deve ser uma carga para nós. Eu não estou trazendo aqui para você essa noite uma carga para você carregar. Isso aqui é algo que o Senhor nos dá para que nós venhamos andar com uma carga mais leve, mais tranquila, porque é através disso que o Senhor vai acalmar a nossa vida, acalmar as nossas angústias, porque é nós que saberemos o que nós estamos colocando no altar, o valor que aquilo tem para nós. Nós somente entregamos as verdadeiras orações quando nós entregamos algo que vale muito para nós. Nós só entendemos a dimensão do que nós queremos buscar no Espírito quando nós entregamos aquilo que tem valor verdadeiro para nós. Se nós não entregamos aquilo que tem valor verdadeiro, às vezes nossas orações é assim mesmo, esqueci, pode deixar lá mesmo, depois no outro culto eu trago. Então nós temos que entender o valor desses utensílios para nós. Então muitas vezes o nosso próprio fogo, esquecemos ele, em outros momentos nós não carregamos, ou nós não temos ele, ou nós não carregamos ele também. Então nós temos que entender que a lenha é quem vai manter acesa o fogo da sua vida em Deus, com Deus. E quero concluir com você aqui, que nós queremos muito ter unção, mas não queremos andar com o Espírito. Não queremos ter o Espírito. Como é não querer ter o Espírito? Às vezes é não valorizar a presença do Espírito. Desvalorizar em pequenas situações. Para nós, às vezes, coisas valorosas para Deus são as pequenas coisas, pequenas dificuldades, quando nós não pagamos um preço para agradar o Espírito. Mas nós queremos ter uma vida abençoada e ungida por Deus, mas nós não queremos pagar um preço para que Ele habite em nós. Nós queremos ser cheios de unção, mas não queremos ser habitado pelo Espírito em alguns momentos. Nós queremos dominar a palavra, mas não queremos conhecê-la. Quantas vezes você já conversou com alguém que a pessoa te questiona, que é o que eu disse aqui agorinha? Você acha que quem pediu Isaac para Abraão foi o Satanás? Porque não é de Deus um negócio desse, não. Alguém chegar e pedir o filho, e ele ia matar esse filho. Não, isso é uma parábola, isso é um conto. Não é conto não, irmão, isso é verdade. Se fosse parábola, porque parábola é um conto, uma história, estava dizendo na palavra que era uma parábola. Não é uma parábola, isso foi um acontecido. Então nós queremos entender algumas coisas na palavra, mas não queremos olhar nela, ver se é verdade o que nós estamos dizendo. Por isso que é essencial nós dominarmos o nosso cutelo, aquilo que nós carregamos para imolar a nossa oferta, a oferta que o Senhor pediu para mim e para você. É extremamente importante nós andarmos com o nosso cutelo, entendendo o que ela diz. Então nós queremos a intimidade, mas não queremos ter uma vida íntima de oração. Queremos ter intimidade, mas não queremos ter uma vida íntima de oração. Irmãos, eu não estou apontando um dedo para ninguém, eu só estou dizendo o que nós devemos fazer e que vai facilitar a nossa vida, porque é através disso que a nossa casa, a nossa família, a descendência que vai vir após nós vai ser abençoada. Foi algo que o Senhor nos deixou para que nós fizéssemos. Isso depende de nós, depende de mim, depende de você também. Eu não posso pegar os meus utensílios e deixar para você levar para a sua casa hoje. Porque como fica a minha oferta? Como fica a minha entrega? Ou você entregar a sua para mim? Como vai ficar a sua? Então, se estamos mesmo dispostos a entregar o melhor para Deus, devemos saber muito bem o valor desses utensílios.
que é o fogo, a presença do Espírito Santo, essa pequena espada que é ter a intimidade com a palavra de Deus, e a lenha, que é ter uma vida de oração, que vai manter a chama do Espírito acesa pelo tempo necessário. Nós devemos compreender, eu trouxe esses valores, porque nós temos que compreender o valor que isso deve ter para nós. Não esqueça do valor que isso deve ter para você. É isso que eu vim trazer para o seu coração essa noite. Então, quais têm sido os utensílios que talvez tenham faltado, ou talvez não está muito afiado, ou talvez nós temos cortado pouca lenha, talvez temos entristecido o Espírito Santo e não temos tido muita presença. Eu trouxe isso para mim e para você pensarmos hoje, porque nós temos que trazer esse ambiente para o nosso coração, porque é momento com Deus, é momento de intimidade com Deus, é momento de culto ao Senhor. Não é simplesmente um momento que você tira, ou na sua casa, ou um momento de quinta-feira, ou um momento de domingo, para vir adorar o Senhor. É o momento em que você fez como Abraão, levantou-se de madrugada, preparou o jumento, preparou a lenha, preparou o fogo, preparou o cutelo, e falou assim: eu estou indo com dor no coração do que eu vou entregar, mas eu estou indo adorar o meu Deus. Ele sabe de todas as coisas, porque Abraão poderia ter virado as costas e fingido que não tinha escutado o que Deus tinha falado. E nós devemos escutar o que Deus falou, porque hoje Abraão vivia como nômade, vivia andando para todo lado, com tudo que ele tinha, mas depois disso Deus estabeleceu um lugar para ele fixar morada. E é isso que Deus vai fazer comigo e com você. Deus não vai precisar pedir aquilo que te arranca sorriso dos seus lábios, para que Ele venha te fixar você num lugar e abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar os seus filhos, abençoar onde você está. Deus vai encontrar você imolando sempre o seu melhor diante do altar. Deus vai olhar para você e não vai precisar pedir aquilo, Ele vai ver que você já está entregando aquilo no altar dEle. E é isso que Deus quer nos encontrar fazendo nos nossos momentos de orações, nos nossos momentos de intimidade com Deus. É isso que Deus vai nos encontrar fazendo neste lugar, nessa cidade. Essa cidade vai ser conhecida como cidade onde as pessoas passam e vão sentir algo diferente nela. E esse diferente é o Espírito Santo agindo nas famílias, porque você está entregando o seu melhor e Deus está abençoando as famílias dessa cidade. E vai romper barreiras, vai romper para essas cidades vizinhas, Reserva do Cabaçal, Indiavaí, Araputanga, Quatro Marcos, Mirassol, vai romper para a nossa região. Nós vamos ver o sobrenatural quando nós começarmos a entregar no altar de Deus o melhor que nós temos. O melhor que nós temos. Aleluia. Fique de pé um minutinho, vamos orar. Eu gostaria que você, dentro do que o Senhor falou ao seu coração e ao meu coração essa noite, sobre